Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, a respiração ofegante, o suor frio escorrendo pela testa e uma sensação nítida, quase palpável, de que o que você acabou de vivenciar não foi apenas um delírio da sua mente cansada, mas uma mensagem urgente vinda diretamente de outra dimensão? Existe um momento na madrugada quando o silêncio envolve a terra e as distrações do mundo físico são completamente desligadas, em que a sua alma fica em estado de alerta máximo. É nesse exato momento de vulnerabilidade, quando o seu consciente repousa e as suas defesas lógicas caem por terra, que o mundo espiritual se aproxima. Muitas pessoas acreditam que os sonhos são apenas o cérebro processando as memórias do dia, um simples descarte de informações aleatórias, mas a verdade espiritual mais profunda e antiga é que a noite é o grande palco das revelações divinas. O Criador do universo, aquele que formou a sua mente e conhece os labirintos mais profundos da sua alma, frequentemente utiliza a linguagem misteriosa dos sonhos para contornar a sua teimosia, romper as barreiras do seu intelecto e entregar avisos cruciais que você está ignorando completamente durante o dia. O grande mistério que envolve a nossa vida com Deus é que Ele raramente desperdiça uma oportunidade de nos proteger. Mas nós estamos tão imersos no ruído da rotina, nas preocupações financeiras, nas ansiedades dos relacionamentos e nas pressões da sociedade moderna, que nos tornamos surdos para a voz do Espírito Santo enquanto estamos acordados. Quando a nossa mente consciente está ocupada demais, tentando controlar cada variável da nossa existência, nós bloqueamos a sensibilidade espiritual necessária para discernir o perigo que se aproxima ou a oportunidade divina que está passando bem diante dos nossos olhos. É por isso que Deus espera você dormir. A Bíblia deixa isso cristalino no livro de Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 16, onde lemos: Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe dá atenção. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução. Observe a profundidade dessa revelação formidável. Deus cela a instrução. Ele carimba uma mensagem de advertência na sua alma, enquanto o seu corpo físico está inerte. O problema devastador é que, ao acordarmos, muitas vezes tratamos esses alertas divinos como meros pesadelos. Sacudimos a cabeça, tomamos uma xícara de café e seguimos para o matadouro espiritual, completamente cegos para o fato de que o céu tentou nos desviar de uma tragédia, de um engano ou de um atraso terrível. Hoje nós vamos entrar nas profundezas desse mistério e decodificar as 7 imagens simbólicas mais poderosas que Deus utiliza no mundo dos sonhos para te alertar de algo extremamente importante que você não está percebendo. Não estamos falando de misticismo barato ou de interpretações astrológicas. Estamos falando de linguagem bíblica, de tipologia espiritual e de códigos que o Espírito Santo tem usado desde os tempos de Abraão, José, Daniel e Paulo para guiar o seu povo. Cada um desses 7 sonhos carrega um peso eterno, e ignorá-los pode custar a sua paz, o seu propósito, a sua família ou a sua própria vida espiritual. O primeiro sonho que serve como um alerta estridente do céu é a sensação aterrorizante de estar caindo em um abismo interminável, caindo de um prédio muito alto ou perdendo completamente o controle de um veículo em alta velocidade. Você provavelmente já teve essa experiência visceral, onde o seu corpo físico chega a dar um solavanco na cama. Os seus músculos se contraem violentamente e você acorda com a adrenalina pulsando em suas veias, agarrando os lençóis como se estivesse tentando se segurar na própria vida.
A psicologia secular tenta explicar isso como um simples espasmo muscular conhecido como sobressalto mioclônico, uma transição desajeitada entre a vigília e o sono. Mas quando esse sonho se torna recorrente, quando ele carrega uma atmosfera de desespero e perda total de estabilidade, ele transcende a biologia e entra no reino da advertência espiritual. O mistério por trás dessa queda é a revelação de que a estrutura fundamental da sua vida está ruindo porque você construiu as suas esperanças, a sua segurança e a sua identidade sobre a areia das circunstâncias humanas e não sobre a rocha que é Cristo. Deus permite que a sua alma sinta o pavor da queda livre no mundo dos sonhos, para te alertar que, no mundo real, você está entregando o controle do seu destino a coisas que não podem te sustentar. Talvez você esteja confiando excessivamente no seu emprego, na sua inteligência, em uma figura humana que você idolatra, ou talvez você esteja mergulhando perigosamente em uma área de pecado que está corroendo os seus alicerces morais de forma silenciosa. A queda no sonho é o Espírito Santo gritando para o seu espírito: se você continuar nesse caminho, se você não mudar a direção das suas escolhas e devolver o controle da sua vida para mim, o tombo na vida real será devastador. É um convite urgente para o arrependimento, para a recalibragem das suas prioridades e para que você volte urgentemente à base sólida da oração e da palavra antes que a estrutura que você montou desabe sob o peso das provações que estão por vir. O segundo sonho profundamente revelador que o céu usa para te despertar é a agonia de ser perseguido incessantemente por um inimigo sem rosto, por pessoas más, por sombras assustadoras ou por animais ferozes. Nesse cenário noturno, você corre com todas as suas forças, mas as suas pernas parecem pesadas como chumbo, como se você estivesse tentando correr debaixo d'água. Não importa o quanto você se esforce, os seus perseguidores parecem estar sempre a um passo de alcançar você. E o terror iminente de ser capturado consome a sua alma. O mistério dessa perseguição exaustiva revela duas realidades espirituais completamente opostas, dependendo do contexto da sua caminhada com Deus. A primeira revelação é que você está fugindo de um chamado divino. Assim como o profeta Jonas, que tentou escapar da presença do Senhor, fugindo para Tarsis e acabou enfrentando a fúria das tempestades e a escuridão do ventre do grande peixe, você está tentando fugir de uma responsabilidade, de uma reconciliação, de uma mudança de vida ou de um propósito ministerial que Deus já determinou para você. A perseguição no sonho é a materialização da sua própria consciência, fugindo da voz do Senhor. E o peso nas suas pernas mostra que ninguém consegue avançar verdadeiramente na vida enquanto estiver correndo na direção contrária à vontade de Deus. A segunda revelação possível desse cenário de perseguição é a presença real de batalhas espirituais não resolvidas, demônios e opressões que ganharam legalidade na sua vida através de pecados não confessados, feridas não curadas, mágoas nutridas e portas abertas pela desobediência. O inimigo sem rosto que corre atrás de você no sonho representa o passado que você se recusa a confrontar ou as alianças espirituais malignas que você ainda não quebrou por falta de posicionamento. Deus te mostra a perseguição não para te apavorar, mas para te provocar a parar de fugir, a virar de frente para o inimigo, a desembainhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a confrontar aquilo que está te assombrando. O Senhor está te avisando que a vitória não virá pela fuga, mas pelo enfrentamento corajoso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Avançando para as águas mais profundas da revelação onírica, encontramos o terceiro sonho que perturba multidões e que carrega uma mensagem espiritual de altíssima urgência.
Sonhar que os seus dentes estão amolecendo, quebrando, apodrecendo ou caindo aos pedaços na sua própria mão. Esse é um dos sonhos mais aflitivos que a mente humana pode experimentar, porque a boca e os dentes estão intimamente ligados à nossa autoimagem, à nossa nutrição e à nossa capacidade de nos comunicarmos com o mundo. O terror de olhar em um espelho dentro do sonho e ver um sorriso desfigurado e gengivas sangrando deixa uma marca emocional que pode durar dias após o despertar. Para compreender o mistério dos dentes no mundo espiritual, precisamos olhar para a função deles. Eles preparam o alimento sólido para ser digerido e sustentam a estrutura da fala e da autoridade verbal. A revelação chocante desse sonho é que Deus está te emitindo um alerta vermelho sobre a perda da sua autoridade espiritual e o enfraquecimento extremo da sua fé. Quando você sonha perdendo os dentes, o céu está te mostrando que você está perdendo a capacidade de mastigar, de processar e de digerir o alimento sólido da palavra de Deus. Você tem se alimentado de futilidades do mundo, de opiniões humanas, de entretenimento vazio, e o seu espírito está desnutrido, fraco e incapaz de compreender os propósitos maduros que o Senhor tem para a sua vida. Além disso, a perda dos dentes representa a quebra do seu poder de decreto. A Bíblia ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Se os seus dentes caem no sonho, é um aviso divino de que você tem usado as suas palavras de forma fútil, fofocando, murmurando, amaldiçoando ou simplesmente deixando de orar com autoridade. Você está perdendo a sua defesa espiritual, a sua capacidade de morder as estratégias do inimigo e de declarar a palavra com ousadia. Esse sonho é um chamado desesperado de Deus para que você limpe a sua boca, purifique o seu linguajar, volte a mergulhar nas Escrituras Sagradas e recupere a sua postura de guerreiro intercessor, antes que o adversário perceba que você perdeu a capacidade de lutar e ataque a sua casa. O quarto cenário que o Espírito Santo frequentemente desenha na tela da nossa mente durante o sono, para expor uma condição perigosa, é o sonho angustiante, onde você se vê de repente completamente nu ou inadequadamente vestido em um ambiente público, como no meio do seu trabalho, na igreja, em uma praça lotada ou diante de pessoas que você respeita. A sensação de vergonha, de vulnerabilidade absoluta e o desespero tentando cobrir as próprias intimidades com as mãos ou procurando qualquer pano para se esconder geram um desconforto indescritível. O mistério da nudez pública nos sonhos nos leva diretamente de volta ao Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus, tentando pateticamente se cobrir com folhas de figueira. A revelação por trás desse pesadelo constrangedor não tem absolutamente nada a ver com o seu corpo físico, mas sim com uma grave falha na sua armadura espiritual e com a presença de hipocrisia ou pecados ocultos na sua vida. Deus está usando esse sonho para te alertar que as folhas de figueira que você construiu, a sua imagem de perfeição, a sua religiosidade exterior, as máscaras que você usa para convencer as pessoas de que está tudo bem, estão prestes a cair ou já não servem para cobrir o estado real do seu coração diante dos seres celestiais e demoníacos. No reino espiritual, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Sonhar que está nu é a prova cabal de que Deus está vendo as áreas da sua vida que você tenta esconder de todo o mundo. Os vícios praticados no escuro, as intenções impuras, o orgulho disfarçado de humildade e a falta de intimidade real com Ele. É um aviso misericordioso, pois o Senhor prefere expor o seu pecado a você mesmo, na privacidade dos seus sonhos, para que você tenha a chance de se arrepender genuinamente e buscar o sangue de Cristo para ser revestido de justiça,
antes que o inimigo encontre a brecha e te exponha à vergonha e à humilhação no mundo natural. Volte imediatamente para o lugar secreto de oração e peça a Deus para te vestir novamente com a verdadeira armadura descrita em Efésios. O quinto sonho, que opera como um bússola de alerta profético, é o ato de estar perdido em um lugar que deveria ser familiar. Caminhar por um labirinto interminável de ruas que você não reconhece, ou entrar na sua própria casa e descobrir portas ocultas, corredores secretos e cômodos que você nunca tinha visto antes. Esse sonho provoca uma profunda sensação de desorientação, confusão mental e ansiedade em relação ao futuro, como se o mapa da sua própria vida estivesse errado. O mistério da perda de direção ou da descoberta de novas arquiteturas no sonho reflete diretamente as grandiosas transições espirituais e os fechamentos de ciclos. A revelação de Deus, ao te permitir sentir essa desorientação noturna, é um aviso claro de que a velha maneira de fazer as coisas não vai mais funcionar na nova temporada que está se aproximando rapidamente. Se você se vê perdido, o Senhor está te alertando que você está tentando usar estratégias do passado, relacionamentos do passado e mentalidades antigas para navegar no novo território que Ele preparou para você. É um chamado urgente para buscar uma nova direção divina, para parar de se apoiar no seu próprio entendimento e confiar que o Espírito Santo será o seu novo guia. Por outro lado, se o seu sonho foca especificamente em encontrar novos cômodos dentro de uma casa já conhecida, a mensagem se torna uma revelação de identidade e destino. A casa representa você, a sua vida, o seu interior. O Senhor está te mostrando que existem dons, talentos, chamados e dimensões de poder espiritual dentro de você que estão completamente inexplorados, trancados pelo medo, pela insegurança ou pela acomodação. O alerta é para que você saia da zona de conforto, do que é familiar, e tenha coragem de abrir essas novas portas. Deus está te chamando para um nível de maturidade e de operação ministerial que você nem imaginava ser possível, mas você precisa deixar o conforto da sala de estar e explorar os tesouros escondidos que Ele depositou na sua estrutura emocional e espiritual. Chegamos ao sexto sonho de alerta divino, e este é um dos mais cruciais para a geração em que vivemos: o sonho aterrorizante de perder o transporte. Você corre desesperadamente pela plataforma da estação, mas o trem fecha as portas e parte sem você. Você chega ofegante ao aeroporto apenas para ver o avião decolando. Ou você tenta pegar um ônibus, mas ele acelera, deixando você frustrado, exausto e abandonado para trás. Esse sonho carrega uma sensação profunda de fracasso, de oportunidade perdida e de isolamento de um grupo que avançou. O mistério do atraso nos sonhos não diz respeito à sua rotina cronológica de trabalho ou de estudos, mas aponta diretamente para o conceito bíblico de Kairos, o tempo determinado e oportuno de Deus para a sua vida, a janela de visitação divina que não fica aberta para sempre. A revelação devastadora que esse sonho traz é o alerta do Espírito Santo contra o espírito de procrastinação, apatia e letargia espiritual que tem paralisado a sua jornada. Você está deixando para depois as decisões que deveriam ter sido tomadas ontem. Você está adiando a sua consagração, está adiando o seu batismo, está adiando perdoar aquela pessoa, está adiando a organização da sua vida financeira, está enrolando para se entregar completamente ao plano de Deus. O Senhor usa a imagem desesperadora de um transporte partindo sem você para te chocar e te fazer compreender que a paciência dele é infinita, mas as janelas de oportunidade para certos propósitos não são. Lembre-se da parábola das 10 virgens. As 5 nécias adiaram a compra do óleo para suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, a porta foi fechada e elas ficaram de fora na escuridão. Se você tem sonhado que está perdendo trens, aviões
ou ficando para trás enquanto os outros avançam, é o grito do céu clamando: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, conforme nos adverte Efésios, capítulo 5, versículo 14. É hora de agir. É hora de se comprometer, é hora de correr para a presença de Deus antes que o tempo da graça para aquela área específica da sua vida se expire e você fique amargando o gosto do que poderia ter sido e não foi. Por fim, entramos na sétima e última categoria de sonhos que Deus usa como sirenes de alerta máximo, e talvez este seja o mais denso, repulsivo e importante de todos. Sonhar com serpentes, animais rastejantes e venenosos, ambientes cheios de sujeira, lamaçal ou águas extremamente turvas e poluídas. E, no sonho, você pode estar andando por uma água suja, sem ver o que está no fundo. Pode encontrar cobras escondidas nos cantos da sua casa, ou pode se ver cercado por peçonhentos que estão prestes a dar o bote. O medo visceral que esses elementos causam não é meramente psicológico. É um reflexo do instinto espiritual humano de reconhecer a presença do mal puro e da corrupção. O mistério das cobras e das águas sujas remete diretamente à manifestação das obras das trevas, à contaminação e ao engano ardiloso que tenta se infiltrar sutilmente. A revelação chocante e dolorosa que Deus quer te entregar é que o seu ambiente está contaminado e que existem pessoas ao seu redor operando sob o espírito de traição, inveja, fofoca e falsidade, prontas para inocular o veneno delas na sua alma. A serpente, desde o princípio do mundo, simboliza a mentira elaborada, aquela que distorce a palavra de Deus e semeia a dúvida e a rebelião. Se você sonha com serpentes na sua casa, no seu quarto ou na sua cama, o aviso é que o inimigo conseguiu acesso a áreas íntimas da sua vida, possivelmente através de amizades que você considera inofensivas, influenciadores que você tem acompanhado, conselhos errados que você tem ouvido ou relacionamentos completamente tóxicos que estão sugando a sua unção e poluindo a sua clareza mental. Água suja é a representação do Espírito Santo sendo entristecido, da perda da pureza e do envolvimento com situações moralmente duvidosas que estão sujando a veste branca da sua salvação. O Senhor é tão apaixonado por você, Ele é tão ciumento em relação ao propósito brilhante que desenhou para o seu futuro, que Ele não permite que você caminhe para uma armadilha armada pela falsidade humana e pela astúcia demoníaca, sem antes enviar um alerta gráfico no meio da noite. Ele rasga o véu do engano enquanto você dorme, mostrando as cobras escondidas no capim das suas relações diárias, para que você possa acordar com discernimento aguçado e cortar os laços que precisam ser cortados. Esse é o momento exato em que você precisa se posicionar de forma implacável contra tudo o que tem contaminado o seu espírito, limpando a sua casa, afastando-se das conversas venenosas e blindando a sua mente no sangue de Jesus. É nesse ponto crucial de confronto com as mentiras do inferno que a sua alma precisa emitir um grito por libertação profunda. E por isso, se você reconhece que tem vivido cercado de coisas e pessoas que não glorificam a Deus, e deseja que Ele limpe completamente o seu ambiente, vá agora mesmo até os comentários e escreva: Senhor, abre meus olhos espirituais hoje. Essa simples atitude é uma declaração pública de que você não vai mais caminhar na cegueira, de que não vai mais ignorar as águas turvas e as serpentes sorrateiras, mas que aceita o discernimento afiado que o céu está derramando sobre a sua vida neste exato momento. Ao analisarmos profundamente todas essas 7 categorias de sonhos,
Desde o desespero de cair no abismo sem fim, o pavor de ser caçado por inimigos sem rosto, o constrangimento da nudez exposta, a dor de ver os próprios dentes desmoronarem, a angústia de estar vagando perdido e sem destino, a frustração esmagadora de perder a carruagem do tempo, até o repúdio e o terror de enfrentar serpentes e águas poluídas, nós compreendemos uma verdade que muda toda a nossa teologia sobre a dor e o medo. Deus é infinitamente amoroso, até mesmo na maneira como Ele nos assusta. O Senhor não envia advertências severas para te paralisar debaixo de uma nuvem de terror ou para te punir por antecipação. Ele envia advertências porque ele enxerga o precipício oculto que está 5 quilômetros à frente na estrada da sua vida e tenta, com todas as ferramentas celestiais disponíveis, fazer com que você pise no freio e mude a sua rota antes que o acidente espiritual se concretize. Ignorar esses sonhos, tratá-los como mera indigestão ou fantasias de uma mente estressada, é uma atitude de extrema arrogância contra a misericórdia profética de Deus. Como profetizou o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A presença de sonhos não é um sinal de instabilidade emocional, mas a confirmação esplêndida de que você faz parte dos tempos do fim, onde o Espírito de Deus está rasgando os céus e derramando revelações vitais sobre o seu povo para capacitá-los, prepará-los e defendê-los das investidas brutais do reino das trevas. Se a sua mente noturna tem sido um palco dessas batalhas e advertências, alegre-se, pois o Rei do Universo ainda conversa intimamente com você e julga a sua alma valiosa demais para ser abandonada na ignorância. A partir desta noite, a sua perspectiva sobre o momento de ir dormir deve ser transformada radicalmente. O seu quarto não é apenas o lugar do seu descanso biológico. O seu quarto é uma embaixada celestial, um santuário de encontros divinos, a sala de audiências onde o Altíssimo carimba as suas instruções no profundo do seu espírito. Quando você encostar a cabeça no travesseiro, não deixe que a sua mente repasse apenas as amarguras e os fracassos do dia que se encerrou. Não permita que o medo das sombras e dos pesadelos dite as regras do seu sono. Em vez disso, levante uma muralha de oração consciente. Convide o Espírito Santo para ser o arquiteto exclusivo dos seus pensamentos. Peça que o sangue do Cordeiro trace uma linha de proteção em volta da sua casa, impedindo que influências demoníacas tentem falsificar a voz de Deus ou plantar o terror inútil na sua mente. Diga ao Senhor que você está de ouvidos abertos, que você aceita a correção, que abraça o alerta e que, se houver qualquer ajuste na sua rota profissional, ministerial, familiar ou nos seus relacionamentos ocultos, você está completamente disposto a obedecer. Porque aquele que acorda com o coração grato e disposto a obedecer aos avisos noturnos, fatalmente construirá dias repletos de vitória, propósito e clareza inabalável. Vamos orar juntos agora para que essa revelação seja selada e estabelecida no seu coração. Amado Pai, Senhor dos céus, da terra e de todas as realidades visíveis e invisíveis, eu levanto um clamor ardente pela vida desta pessoa que tem suportado o peso de noites agitadas e sonhos perturbadores. Senhor, eu peço que o Teu Espírito traga a interpretação exata e a clareza divina sobre cada mensagem que tem sido entregue na madrugada. Repreendo agora todo espírito de confusão, de tormento, toda influência paralisante que o inimigo tem tentado injetar durante o sono e declaro que a mente do Teu servo e da Tua serva é propriedade exclusiva de Cristo Jesus,
Que as tuas advertências não gerem pânico, mas arrependimento e sabedoria. Purifica os ouvidos espirituais, limpa os ambientes carregados, afasta as serpentes, renova as vestes manchadas e devolve a autoridade e a paz que ultrapassa todo o entendimento. Que o sono desta pessoa seja doce, restaurador e profético. E que ela acorde amanhã com a coragem inquebrável de alinhar a sua vida aos teus grandes propósitos. É no nome santo e invencível de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.